Bendito seja o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Graça e a paz, meus amados irmãos. Que Deus nos abençoe, nós todos que aqui estamos, que viemos prestar este culto de adoração ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Continuando com o termo do Sermão do Monte, dando continuidade a esse ensino tão maravilhoso no nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, reverbera até agora nos nossos corações. Eu quero pedir aqui que você abra a sua Bíblia, por favor. Em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 17 em diante. Eu queria pedir que você preste bem atenção na leitura da palavra do Senhor. Você que está em casa também, não desvie sua atenção, procure concentrar na leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler. Me acompanhe, por favor. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo:
não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes às costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes amar os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, não fazeis, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Porquanto sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Bendito Deus, queremos pedir ao Senhor que a Tua palavra aqui, lida, encontre agasalho dentro dos nossos corações e ela nos faça sábios. Pedimos ao Senhor que sejamos transformados por cada palavra que lemos, que ouvimos. E em nome de Jesus te damos graças. Amém. Irmãos, que coisa maravilhosa. Palavra do Senhor aqui. Tanta instrução, tanto ensinamento. Que coisa linda que nós temos aqui em nossas mãos. É a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Irmãos, a vontade de Deus está tudo aqui. Tudo o Senhor deixou revelado aqui dentro. Aqui está toda a vontade de Deus para nossas vidas. Nem mais nem menos. Tudo que Ele deseja que nós façamos, que nós vivamos, está aqui dentro. O que nós precisamos fazer é ler as Escrituras e aplicar. Viver cada pedacinho dela. E à medida que fazemos isso, nós vamos vendo que nós estamos crescendo no nosso entendimento das Escrituras Sagradas. Vamos crescendo na graça, na misericórdia, no poder de Deus. É a aplicação dela em nós que vai nos fazer grandes, vai nos fazer adultos, nos tirar da condição de crianças até adolescentes, jovens, e nos coloca na posição de adultos, compreendendo as Escrituras Sagradas. O Espírito Santo vai mostrando, vai falando conosco e vai nos dizendo o que Ele precisa dizer para nós. Mas é a aplicação dela nas nossas vidas, no dia a dia, que vai nos tornando sábios e as pessoas vão olhando para nós e vendo Jesus Cristo em nós. Somos transformados pela palavra, mudados pela palavra. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, vemos aqui 6 passagens, 6 vezes na passagem da palavra de Deus que acabamos de ler, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui confirmando os seus pronunciamentos. Todos os seus próprios pronunciamentos estão aqui sendo confirmados nesse texto que nós acabamos de ler. Aqui é Deus encarnado, cumprindo a sua própria palavra. Toda a lei e os profetas, está tudo aqui. Nós acabamos de ler. Isso aqui é maravilhoso. Você pode observar, ande aí comigo, por favor, pega sua Bíblia aí e observe comigo. 6 passagens aqui, bem interessantes. Primeira, do verso 17 ao verso 20, nosso Senhor fala que não veio revogar a lei. Do 17 ao 20, uma perícope. Isso aqui é interessante, todas elas, nós deveríamos passar mais tempo nela, mas não temos tempo para isso. Mas, na segunda, do verso 21 ao verso 26, Jesus completa o que foi dito aos antigos a respeito do homicídio. A terceira, do verso 27 ao verso 32, ele fala do adultério. Quarto, do verso 33 ao verso 37, sobre os juramentos. E o quinto, do verso 38 ao verso 42, fala sobre a vingança. E finalmente, o sexto, do verso 43 ao 48, do amor ao próximo. Lindo isso aqui, bem separadinho, lindo. Irmãos amados, nosso Senhor
quando criou o homem, criou a mim, a você, do primeiro homem lá, Adão, quando foi formado do pó da terra, aquele primeiro homem que ele soprou nas narinas e deu fôlego de vida, aquele homem recebeu do Senhor instruções de como viver sobre a terra. Ele recebeu instruções como viver debaixo da lei do Senhor, da vontade de Deus. Ele simplesmente não foi viver à toa, viver o que ele queria viver. Não, ele tinha lições para ele seguir, segundo a vontade de Deus. Ele sabia. O que era essa vontade de Deus? Essa lei estava fazendo ali para aquele primeiro homem e para nós hoje também. Significando que o homem não foi criado para viver segundo o seu padrão moral. O homem não foi criado para viver segundo o seu próprio padrão moral, mas segundo o padrão moral exigido por Deus. Esse sim. Por essa razão veio a lei. O salmista do Salmo 119, lá no verso 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Quanto amo a tua lei. Gente, o povo de Israel, quando saiu do Egito, ele saiu, como diz algum ditado popular, o provérbio popular, que diz: sem eira e sem beira, saíram de lá perdidos, completamente perdidos. Faziam tudo o que os egípcios faziam, adoravam os deuses do Egito. E Deus estabeleceu a lei, normas, para que esse povo fosse enquadrado dentro da vontade de Deus. Foi estabelecida a lei. Aquele que adorava inúmeros deuses, o Senhor disse: olha, povo de Israel, eu sou o único Senhor, não há outro, não adore outro, porque não existe, eu sou o Senhor. Deus estava estabelecendo critérios, normas, preceitos, valores. Isso o Senhor estava fazendo. E aqui, nesse ponto que Jesus está ensinando, os fariseus, os saduceus, os escribas, estavam enciumados com o ensino de Jesus, estavam ali sentindo mal, porque Jesus pregava com autoridade, porque Ele é Deus, Deus encarnado. Ele não estava citando aqui as escolas rabínicas, Ele era Deus, é Deus falando daquilo que Ele é, como Ele é, e o que Ele muda, o que Ele não muda, só Ele tem autoridade para isso. O Jesus estava aqui com toda a autoridade ensinando a sua palavra. E aqui não há contradição, não tem nenhuma contradição aqui entre o ensino de Jesus e a doutrina de Romanos, de Gálatas e Hebreus, de que somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não por obra da lei. O que o nosso Senhor está dizendo é que a lei moral de Deus é a expressão da santidade divina. Por isso Jesus disse: não passa um il, nem passa um tio, tudo vai ser cumprido. E essa lei da santidade de vida sendo, pois, de eterna obrigação para seu povo, para sempre. No Novo Testamento, o Novo Testamento está cheio da lei de Deus, porque Deus não muda, Ele é o Senhor. Ele não muda. A lei dele está valendo para os nossos dias. Jesus, quando estava ensinando, ele veio a dar às declarações antigas da lei um sentido mais profundo. Veio reforçá-las, não somente no que diz respeito aos atos externos, como também as profundezas da nossa alma, no recôndito do nosso coração humano. Jesus estava falando algo mais, trazendo muito mais vigor em sua palavra, dando à lei um aspecto muito mais abrangente do que o simples fato de dizer assim: não matarás. Jesus vai muito mais longe.
Porque ele fala no coração humano. Ele fala de algo que só você sabe. Quando você está lá no seu quarto, sozinho, ajoelhado e orando, quem mais lhe vê? Você está sozinho lá. Só quem lhe vê é o Senhor. Só quem entra no seu coração e sabe o que você está pensando, e até o momento em que sua mente divaga, só Ele sabe. Lá no Salmo 139, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetram os meus pensamentos. O que Jesus está fazendo aqui? Ele veio dar essas declarações antigas um sentido mais profundo. Veio reforçá-las. Não somente nos atos externos, mas nos atos internos. E assim, o Senhor Jesus passa a ilustrar os 5 itens aqui, que eu falei agora há pouco: homicídio, adultério, juramento, vingança, ódio aos inimigos. Homicídio, do verso 21 ao verso 26. A lei que proibia matar era um dos 10 mandamentos. Está livre para você matar alguém? No entanto, a gente mata. Mata ou não mata, pastor? Quantas vezes aqui dentro nós não desejamos a morte de alguém? Ah, se esse infeliz morresse, eu estaria livre dele. Ah, até contra o marido, até contra a esposa, até contra o próprio filho, contra a sogra, contra o sogro. Quantas vezes não passa dentro do coração: se esse miserável morresse, eu estava livre? Quem ouviu isso? Quem ouviu essa declaração? No entanto, a lei diz somente: não matarás. Não matar, é o ato. Mas aqui, gente querida, o Senhor Jesus vai mais longe e vai lá dentro do coração, só onde Ele vê. Só onde Ele vê, vai no profundo. Aqui não é o ato externo, mas é o ato interno. Não matarás. Êxodo capítulo 20, verso 13. Nosso Senhor reprova a conservação do rancor no coração. O rancor, o ódio, a ira pecaminosa. A ira pecaminosa, ela rompe o relacionamento da gente com Deus. Mas aqui Jesus Cristo vai lá no coração. Ele diz que essa ira, que esse ato de rancor, ele vai produzir o ato de matar. E quanta gente mata? Literalmente, por causa do rancor, por causa do ódio. No entanto, a palavra diz: não matar. Não matarás. Quem vê esse ato, que não é externo, mas interno, o Senhor. Pecamos contra Deus? Pecamos. Pecamos contra a lei de Deus? Pecamos. Qual é a solução, pastor? Arrependimento. Abrir o coração e dizer: Senhor, eu desejei no meu coração matar alguém. A tua palavra diz: não matarás, mas eu desejei. E só o Senhor sabe que eu desejei. Até engendrei alguma coisa para como seria. Vamos discorrendo aqui, meus amados. Em seguida, o Senhor vai e fala do adultério. A hora está passando rápido, eu olho para aquele relógio e me espanto. Do verso 27 ao verso 32, a lei contra o adultério é também um dos 10 mandamentos, que está em Êxodo, capítulo 20, verso 14. Está escrito: não adulterarás. Não adulterarás. O ato. Mas quem examina as profundezas da alma? Só o Senhor. Só o Senhor. Nosso Senhor reprova a conservação também dessa cobiça dentro do coração. Aqui é cobiça. Cobiça que leva ao ato. Cobiça que leva ao ato.
Nosso Senhor reprova e diz: não adulterarás. É o que está escrito aqui. Jesus proíbe alimentar essa cobiça que leva ao ato. Em Tiago, capítulo 1, verso 14, verso 15, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nosso Senhor vai longe aqui nesse texto da palavra de Deus. Muito longe. Você pode notar que existe aqui uma conexão tanto do ódio como da cobiça. Nosso Senhor Jesus adverte contra isso, falando sobre o fogo do inferno. Fogo do inferno, que alguns teólogos hoje negam o inferno. Alguns teólogos hoje negam o inferno, dizendo que o inferno é um estado. Não é. A palavra do Senhor diz aqui que é fogo, tem tormento, dia e noite sem parar. Depois leia Lucas capítulo 16, a partir do verso 19. Mas se ninguém tem medo do inferno, porque o inferno não existe, então eu posso fazer o que eu quero? Estou fora da lei do Senhor. Estou fora do respeito para com a palavra de Deus, para mim. Estou fora com respeito natural com as outras pessoas. O Senhor aqui vai mais longe, vai bem mais longe. E nos previne aqui dos nossos mais íntimos sentimentos, que vai além da lei, com um compromisso muito maior a respeito do adultério e a respeito do divórcio. No verso 32, o Senhor diz assim: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Gente, casamento é algo maravilhoso de Deus. Casamento é algo maravilhoso. É quando um homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Indivisível. Indivisível. Mas aqui, nesse período, os fariseus chegaram com Jesus e disseram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? É lícito? O Senhor, na conversa com eles aqui, não leva para discussão, não tem deslido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que por esta causa deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus estava dizendo: não tem divórcio, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Se o marido abandonar sua esposa por qualquer outro motivo que não seja um ato sexual ilícito, ele a faz tornar-se adúltera. Ele será responsabilizado se ela casar com outro homem e com esse outro homem fazê-lo um adúltero também. É o que está nas Escrituras. O Senhor estava dizendo: não faça isso. Não sei como é que vocês estão vendo a expressão do meu rosto, mas tem hora que fica dura, não fica? A palavra de Deus, ela é simples, mas é profunda. Ela é clara para o entendimento de qualquer ser humano. Nós temos aqui que colocá-la em prática. Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 3 até o verso 12, o Senhor pega esse texto aí novamente e transcorre nele todinho. Ainda também, em Marcos, capítulo 10, de 2 a 12, o Senhor fala a respeito disso. E em 1 Coríntios, capítulo 7, está o capítulo todo falando a respeito da questão do casamento. Que Jesus está dizendo aqui, que o casamento deve ser mantido. Paulo, para livrar um monte de homens, livrar um monte de mulheres, ele disse: não case. Não case, para que não haja nenhuma linhazinha mais tarde de que haja uma separação, de que haja um divórcio. Não case, fique como eu. E o homem pode se tornar eunuco sem precisar passar por uma cirurgia. A mulher, da mesma forma, pode se manter santa. E aqui ele fala, inclusive, para os pais, no capítulo 7,
De 1 Coríntios, Paulo vai dizendo para os pais: pai, se você puder conservar sua filha virgem, conserve. Uma responsabilidade grande em cima dos pais é manter suas filhas virgens. O que o mundo hoje prega e ensina diferente. Prega imoralidade. E muitas crianças, muitas jovens, por não ter o ensino adequado dentro de casa, pelas escrituras sagradas, elas se perdem cedo, quando os pais poderiam conservá-las santas e puras, até a hora do casamento, porque o Senhor libera o casamento. Primeira Coríntios 7, verso 39, diz: a mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. Então, se ela for abandonada, ele está expondo ela ao adultério. E se ela casar com outro homem, os dois serão adúlteros. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. É sério isso, irmãos? É sério. Ah, pastor, eu queria sair daqui hoje com o coração massageado, com o meu ego aqui todo felizão da vida, batendo palma daqui. Talvez você saia chorando. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Está aqui escrito. Em seguida, o Senhor fala do verso 37, 33 ao 37, não jurarás falso. Não jurarás falso. Isso aqui aplica-se a juramentos em juízo. Até a praxe de blasfemar, até a menção leviana do nome de Deus. Os judeus faziam muito isso. E algumas pessoas fazem hoje. Vão diante do juiz, põe a mão em cima da Bíblia e jura que vai falar a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, e finda mentindo. O ensino do Senhor Jesus aqui vai profundo. Irmãos queridos, não tem cabimento uma linguagem forte, destemperada por parte daqueles que são capazes de dispensar. Por essa razão o Senhor nos leva mais longe, lá em Tiago capítulo 5, verso 12, diz: a tua palavra seja sim, sim, seja não, não. Verdade absoluta, verdade pura. Se fiz, fiz, se não fiz, não fiz. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Algumas pessoas juram que não mentiram e mentiram. E quando isso é descoberto, é tão vergonhoso. Quando poderia ter dito a verdade? E se tem que jurar, não jurasse falso. Mas o Senhor está dizendo aqui, não jure. Porque você não pode tornar um cabelo da sua cabeça branco ou preto. Uma vez alguns irmãos chegaram comigo e disseram: pastor, por que o senhor não bota, faz um implante aí? Eu digo: meu filho, de que adianta? Se esses que caíram aqui for o papai do céu que o deixou cair, na vontade dele, eu não posso colocar nenhum aqui em cima, vai ficar ridículo. Pastor, então vamos fazer o seguinte. Meu barbeiro lá chegou e disse: vamos passar aqui uma tintazinha. Eu digo: não, faça isso não, nem de longe. Conversa é essa, rapaz? Essa tinta velha fica vermelha, daqui a pouco é a coisa mais ridícula do mundo. Vocês já viram gente assim? Já aconteceu. É ridículo. Todo mundo olha e diz: esse bicho pintou o cabelo, não tem vergonha? As mulheres é natural, elas começam com o cabelo pretinho, então o cabelo castanho, e vão ficando loura daqui para o final do ano, daqui para o final dos tempos, aí tudo ficando lourinha. Mas a minha era loura. Quando eu comecei a namorar com ela, o cabelo era castanho. E ela foi envelhecendo, foi ficando loura e ficou bonita, continuou linda. Mas, irmãos, como é que eu posso jurar? Se a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não. As esposas às vezes perguntam dos maridos: marido, onde é que você está? E o cara faz um arrodeio mais louco do mundo para dizer uma coisa tão simples. Eu passei aqui, passei acolá, outro, para dizer assim: olha, eu estou em tal lugar. E ela recebe aquilo como verdade pura e consola o coração. É sim, sim, não, não. Não jurarás falso. É maravilha da palavra do Senhor, que coisa linda.
da vingança, do verso 38 ao verso 42. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. O Senhor diz, não resistais ao perverso. Não resistais ao perverso. Alguns teólogos, alguns pesquisadores da Bíblia, alguns conhecedores profundos de alguns sinais aqui das Escrituras, diz assim, não observe isso literalmente. Irmãos, onde é que está a responsabilidade desses homens? Se é Jesus que está dizendo aqui, como é que eles podem interpretar diferente? O Senhor diz aqui, não resistais ao perverso. Não resistindo, amados irmãos, não resistindo, não se chega a olho por olho, nem dente por dente. Essa legislação aqui de olho por olho, era parte da lei civil, administrada pelos juízes, que está lá em Êxodo 21, do verso 22 ao verso 25. Nosso Senhor não está legislando aqui com os tribunais de justiça. Mas note o que eu vou falar aqui agora. O governo civil é de ordenação divina. Está escrito em Romanos, capítulo 13, do verso 1 ao verso 7. Para livrar a sociedade humana dos seus elementos criminosos. Quanto mais rigorosos forem os tribunais na distribuição da justiça, tanto melhor a sociedade passará. Deus estabeleceu lá a lei, informando, deixando na mão dos tribunais. Mas aqui, especificamente nesse texto, nosso Senhor está ensinando princípios pelos quais os indivíduos, como indivíduos, devem tratar-se mutuamente para poder ter uma vida branda, tranquila, sossegada, respeitando uns aos outros, o espaço do outro seja respeitado. Nosso Senhor aqui dá cada instrução magnífica nesse texto. Depois, se você puder ler Lucas, do capítulo 27, capítulo 6, do verso 27 ao verso 38, eu quero ler só o verso 33, 34, 35 de Lucas. Lucas, capítulo 6. Abra aí, por favor, Lucas 6, 33. Vou ler o verso 27. Está aqui, né? Diz assim, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Verso 27, o que é que você acha? Não é uma loucura? Não é uma loucura? Amar quem? O meu inimigo. Que agora há pouco eu estava falando que o meu inimigo pode ser alguém tão perverso que eu desejo a morte dele. Mas a palavra de Deus me ensina aqui que eu devo amar o meu inimigo. Uma loucura? Sim. No meu conceito? Sim. Mas o Senhor Deus está dizendo aqui que eu devo fazer isso. Fazei o bem aos que vos odeiam. Verso 28. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que bate na face, oferece-lhe também a outra. É um bocado difícil isso aqui, mas não é impossível. Não é impossível. Odiarás de amar os inimigos. Mateus 5,43 diz, ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Odiarás o teu inimigo. Odiarás o teu inimigo não é uma prescrição da lei do Pentateuco. Não é. Eu busquei de tudo isso aqui. Não é uma prescrição da lei no Pentateuco. Pode estar implícito na maneira como Israel tratava seus inimigos. Em alguns casos no Antigo Testamento e em alguns casos nos Salmos. Embora que assim tenha sido, Jesus proíbe.
a tradição dos anciãos, a tradição dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, é que eles acrescentaram algumas coisas mais e fizeram pesar sobre os ombros do povo. E quando Jesus disse, não passa da lei nenhum tio, e quem acrescentar qualquer coisa nela, Jesus estava falando com quem ele sabia que precisava ouvir falar. Eles acrescentavam. Abra sua Bíblia aí, Levítico capítulo 18, ou 19, desculpe. Vai lá no Velho Testamento. Levítico capítulo 19. Levítico 19. E vamos ler aqui o verso 18. Como é que está escrito aí na lei? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Não te vingarás. O Senhor está ensinando aqui, não te vingarás. Jesus vai e diz, tira também o que eles colocaram a mais. Porque Jesus falou que você deve orar pelos que vos perseguem, amar o seu inimigo. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. A gente decide amar. E quando o Senhor diz amai vossos inimigos, a palavra aqui é imperativa, o verbo está no imperativo. Ele está mandando que faça, porque tem recompensa fazendo isso. Ah, meus amados irmãos, como o inimigo de nossas vidas consegue no meio da igreja, colocar uns contra os outros. No entanto, a lei aqui estava dizendo, deixando aqui muito clara no verso 18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai falando isso aqui também. A lei vindo aqui para o Novo Testamento. A lei sendo aqui agora observada no Novo Testamento. Jesus ensinando o que deve ser feito. Amar alguém é uma decisão. Orar pelo que me persegue é uma decisão. É uma obediência à palavra do Senhor. Fazendo isso, tem uma recompensa? Tem uma recompensa, sim. Quando o Senhor nos manda orar em secreto, Ele diz, ora teu pai em secreto, que teu pai em secreto te recompensará. Quem é que vai ouvir você dizendo assim, que o seu inimigo seja José, seja João, seja Antônio, seja lá qual for o nome, que você guarda no coração uma mágoa contra ele, e você resolve orar por ele e dizer, Senhor, está aqui o meu inimigo, esse cara quer me ver, só a caveira e os grilos cantando em cima, Senhor, mas eu oro aqui agora, estou orando por ele, estou pedindo que o Senhor o abençoe. Deus muda o estado, porque só o Senhor vê, e só Ele recompensa. Ah, queridos, é um desafio, isso aqui é de aplicar no nosso coração. Impossível? Não. É possível aplicar tudo no nosso coração, vivermos segundo a palavra de Deus. Esse tempo aqui passa sobre a terra, meus amados irmãos. E o que nós estivermos hoje obedecendo às Escrituras Sagradas, nós estamos ajuntando tesouro no céu. Nós vamos para o céu. Nós não vamos viver sobre a terra e simplesmente se acabar como um pássaro se acaba. Não. A nossa caminhada é rumo ao céu. E nós temos que andar segundo os preceitos e valores do Senhor. Deixa eu estar deslizando aqui na mão. Pastor, me ajude aqui, por favor. Essa garrafa santa. Então, meus amados irmãos, vou terminar, ali a hora não está me deixando falar muito não. A tradição dos anciãos, escribas e fariseus, eles empunhavam pesadas cargas religiosas sobre o povo. Muito obrigado.
Jesus, quando estava falando com eles, é porque eles estavam fazendo coisas que não deveriam fazer. Jesus estava pegando a lei, trazendo para cá e dizendo: a lei é agradável, ela é boa. A lei é agradável, ela é boa. Jesus estava dando a ela sustentação. E dando a ela compromisso muito mais extenso do que a própria lei estava dizendo. Então, quando a lei diz assim: não matarás, como foi dito agora há pouco, meu coração, eu não posso matar ninguém. Nem posso fazer o ato físico, de forma nenhuma. Porque o Senhor que me sonda, que me conhece, Ele sabe o que se passa aqui dentro. Não te vingarás? Não vinga. Deixa que a vingança pertence ao Senhor e não a gente. Deus está vendo? Tá, Ele controla tudo, controla. O Senhor não perdeu o controle da sua criação. Certa vez, meus amados irmãos, eu estava, antes de ser pastor, não sei se eu já contei isso por aqui, mas eu estava vindo, estava fazendo um voo, fiz Manaus, Tabatinga, Manaus de volta. Quando eu estava passando em cima de Tefé, eu olhei para Tefé, aqui embaixo, aquela cidadezinha bem pequenininha, porque eu estava muito alto. Eu disse assim: Deus, como é que o Senhor dá conta de todo mundo, Senhor? Aqui nós somos quantas cabeças aqui agora? Eu olhei para aquela cidade e disse: como é que o Senhor dá conta desse povo todo ali, Senhor? O Senhor sabe quem está morrendo, quem está nascendo. O Senhor sabe quem está orando, quem não está. O Senhor sabe quem está lendo Bíblia, quem não está. O Senhor sabe o que se passa no coração de cada pessoa dessa. Como pode isso, Senhor? Quem está lá no Japão agora, do outro lado do mundo, quando é noite? Em tantos países, em tantas tribos, e o povo aqui que está escondido dentro dessa selva. Como é que o Senhor dá conta de tudo isso? Nessa hora que eu estava pensando essas coisas, querendo talvez limitar a Deus a minha própria capacidade de pensar, o Espírito Santo, com aquela calmaria maravilhosa que Ele fala com a gente: se eu sei. E aquele eu sei foi tão maravilhoso para mim, foi uma resposta tão gostosa, que consolou meu coração. Se eu conheço seus passageiros que estão aí atrás, conheço cada um deles, sei o que se passa com cada um. Aquilo consolou meu coração. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada da sua criação. Absolutamente nada. Ele sabe tudo. O que está se passando no seu coração agora, do Senhor está sabendo. Por essa razão, é que eu tenho que ser sábio até nos meus pensamentos. O que é que eu estou pensando? Eu tenho que ser sábio nas palavras que eu vou pronunciar. Se elas vão trazer vida ou se vão trazer morte. Não, a palavra nos ensina em Provérbios que não devemos nos apressar para falar, especialmente na presença do rei. Temos que ser sábios. A minha palavra que eu vou dar agora, ela vai contribuir, ela vai edificar, ela vai trazer paz. Tenho que saber falar. Mateus também, a palavra de Deus diz que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então eu tenho que saber falar. Então, meus amados irmãos, aqui esse texto da palavra de Deus é tão rico, a gente passa aqui a noite todinha falando dele. Finalmente, nosso Senhor Jesus diz a todos nós, em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É claro que jamais seremos perfeitos como Deus o é. Em cima da terra, não. Enquanto nós estivermos aqui sobre esse corpo do pecado, não. Mas os discípulos de Jesus são ensinados a mostrar gentileza uns para os outros, sermos honestos uns com os outros, sermos prudentes uns com os outros. E naquilo que do Senhor nos ensina, dentro na capacidade que temos de poder colocar em prática nas nossas vidas, essa perfeição se faz presente. Agora, meus amados irmãos, diante de Deus, você que tem o Espírito Santo dentro de você, você pode fazer uma análise e dizer: Senhor, quando foi, Senhor, que eu me encontrei em situações como foi dito aqui na Tua palavra, escrito está,
em que eu entristeci o teu espírito, em que eu não acumulei brasas vivas sobre minha cabeça. Senhor, me traz a memória, pois eu preciso confessar tudo isso. Eu preciso alinhar a minha vida com o Senhor. Se você orar com integridade de coração, o Senhor vai trazer à sua memória tudo o que você precisa confessar. E lá no seu quarto, onde só Ele lhe vê, onde só Ele lhe escuta, você vai sentir a mão do Senhor lhe dirigindo e trazendo paz e trazendo perdão para a sua vida. A minha também. Porque na minha cabeça, embora eu seja pastor, embora eu leia muito a palavra de Deus, embora eu esteja preparando estudos, preparando sermão, embora eu esteja aqui cantando louvores, mas passa muita coisa por aqui. E não tem um homem que não passe. Diz a tradição que o sumo sacerdote, quando ia uma vez por ano entrar naquele santo dos santos, eles passavam 72 horas com o sumo sacerdote cantando, lendo as escrituras, para que não entrasse nada na cabeça dele, de forma que levasse pecado adiante da presença de Deus, para que ele não fosse consumido. Então, na cabeça de pastor, na cabeça de qualquer um de nós, passa muita coisa. Nós temos que olhar para dentro de nós e vermos o que presta e o que não presta. Amém? Eu ainda tinha mais coisa para ir para frente aqui, mas a hora não deixa mais. Vamos ficar de pé? Pastor Ariosto. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por esta noite. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que nos foi ensinada com tanta verdade e sinceridade. Agradecemos, Senhor, porque temos em nosso meio mensageiros fiéis que não procuram maquiar aquilo que está escrito, nem suavizar aquilo que é forte, nem diluir aquilo que é grosso, porque tudo isso é saúde para nós. Leva-nos, Senhor, para os nossos lares, debaixo da Tua bênção, e que nos nossos carros agora, ao caminhar para casa, estejamos pensando naquilo que ouvimos, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão, e a consolação com o Espírito Santo do Senhor, permaneça sobre cada um de nós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Deus abençoe, queridos. Louvado seja Deus. Uma boa semana para todos. Semana de vitória, semana de bênção, no nome de Jesus.